Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer mais uma vez estar gravando vídeo para todos vocês. Bem, para quem não me conhece, eu sou Moisés Lugre. Durante 7 anos da minha vida eu fui pastor e desses 7 anos abri igrejas em alguns lugares do Brasil. E hoje eu gostaria de gravar um vídeo falando um pouquinho acerca dos falsos profetas. Iguais frutos isso tem gerado nos dias de hoje na vida daquelas pessoas que têm acreditado nos falsos profetas. Veja bem, a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 24, o versículo de número 23 e 24 diz assim: Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, ou seja, não acreditais, não é para acreditar. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Veja bem, muitas das vezes, quando você liga a sua televisão, você vai ver um apóstolo, um bispo, um pastor dizendo o seguinte: Deus está aqui. Essa aqui é a última porta. Se você vir aqui conosco, você vai alcançar o seu milagre. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai curar o teu filho. Deus vai trazer o seu marido de volta e vai tirar lá do braço da amante. É ou não é verdade? Sim ou não? Você vai ouvir muito isso. E isso é uma promessa falsa de um falso profeta. Ele está dizendo que Cristo está aqui, mas não é o nosso Cristo verdadeiro, o Yeshua. No caso aqui, ele está oferecendo um Deus mentiroso, um Deus que você tem que comprá-lo para ele te abençoar. Você tem que vender a tua casa para que ele venha te abençoar. E muitas das vezes, eu nem culpo o pastor, porque ele aprendeu assim. Tem muitos pastores que eles, desde criancinhas, são desse meio, nunca foram de outro lugar. Então eles se alimentaram da mão desses falsos profetas. E hoje, muitos deles têm sofrido a consequência de ensinar e seguir um falso evangelho. Pois bem, Moisés, qual é a consequência que esses homens têm sofrido? Pastores com casamento totalmente destruído, homens que pregam a palavra de Deus em cima do altar, com sinais, prodígios e maravilhas, como você está lendo aqui, mas têm uma vida completamente falsa. Que sentido, Moisés? Pastores viciados, viciados na cocaína, na maconha. Mas veja bem, mas por que ele acabou entrando nesse vício? Mediante a pressão que muitas dessas instituições, sobretudo dessas neopentecostais, têm impondo e têm colocado sobre esses homens. Você acha que é fácil? Imagine você saber que todo mês você tem que arrecadar um valor X. Por exemplo, a igreja tem 120 pessoas firmes, fiéis àquela instituição. E o camarada tem que arrecadar todo mês 50 mil reais. Ali, redondo, 50 mil reais. E muitas das vezes tem mês que ele consegue tranquilamente, porque alguém consegue uma causa na justiça e aquela doação ali já vai ajudando. Mas tem outros meses que é mais apertado. E ele sabe que se ele não conseguir aquela arrecadação, ele sofrerá as consequências. E muitas das vezes ele tira até da ajuda de custo dele para colocar na igreja. Não pense você que todo pastor é bandido, ladrão. Tem pastor que ele vende até a alma dele para poder satisfazer os prazeres da cúpula daquela instituição. Se ele não fizer isso, ele sabe que ele vai para o Nordeste, ele sabe que ele vai para outro país, um país que é muito mais difícil de viver. A igreja ela faz isso como punição. Veja bem, a punição muitas das vezes não é porque o cara é adúltero. A punição muitas das vezes não é porque o cara é viciado na cocaína, depressivo, etc, etc. Não. Muitas das vezes a punição é porque a arrecadação dele caiu. Ele deixou cair e com isso ele tem sofrido as consequências. E você que já foi no meio de uma igreja neopentecostal, você sabe o que eu estou falando na verdade. Então, muitas das vezes, como eu, como você, acreditamos no discurso
daquele bispo, daquele apóstolo, daquele reverendo. E nós ouvimos essa palavra da boca dele. Vem aqui comigo. Cristo está aqui, ó. Jesus está aqui. E nós fomos lá, participamos do banho do descarrego, do sal grosso, participamos das campanhas da pesca maravilhosa, da meia ungida, do feijão mágico que cura o Covid, e participamos de tantas outras coisas. E nós não encontramos Jesus lá, porque Jesus não estava lá. Quem estava lá era um falso Cristo, que mais, na verdade, parece um Papai Noel distribuindo as coisas, mas na verdade mesmo era um devorador de almas, e ele devorou tanto a minha alma como a sua alma. Eu falo por mim, fazem hoje praticamente 7 anos que eu saí da Igreja Mundial, e eu posso ser bem aberto para falar para você, demorou anos para mim conseguir me curar, e até hoje ainda eu tenho algumas sequelas, algumas cicatrizes abertas, algumas cicatrizes e alguns machucados abertos por conta de ter me envolvido a fundo na Igreja Mundial, e fora os 13 anos da Universal que eu fui membro. E isso trouxe consequências completamente negativas na minha alma. E talvez você está me ouvindo, você se encontra na mesma condição. Jesus não está nesse lugar. Hoje tem abrido novas portas, com novas promessas. E isso me faz lembrar quando a Igreja Universal ela estava no seu auge e surgiu a Igreja Mundial. Quando o Valdemiro vinha para a televisão, ele apareceu como uma nova promessa, um novo surgimento, uma nova porta, que não ia ser igual à Igreja Universal, que não ia fazer as mesmas práticas nojentas que muitos de nós não concordávamos, e muitos de nós, por causa disso, saímos da Igreja Universal. E fomos, muitas das vezes, para a Mundial, acreditando que lá ia ser diferente, e foi mais do mesmo. E hoje está surgindo novas igrejas. Você acha que vai ser diferente? Não vai. Vai ser igual, se não pior. Exemplo da Mundial. A Mundial, no meu ponto de vista, é pior que a Universal. Então, as novas igrejas que vêm surgindo com promessa de ser a última porta, que vem com promessa de ser a diferença, na verdade vai ser pior do que a anterior. Lembra no versículo que a gente leu no versículo, o versículo que a gente leu no vídeo antigo? Fazendo discípulos 2 vezes mais merecedores do que você o inferno. Ou seja, essas igrejas estão montando, fazendo discípulos merecedores ao inferno 2 vezes mais do que eles. Isso é um absurdo. E eu não quero escandalizar você. Eu não quero que você fique triste por saber que existe pastores viciados em cocaína, porque a igreja não dá suporte e, pelo contrário, só pressão, porque o camarada tem que arrecadar. Eu não quero que você se escandalize por isso. Eu não quero que você se escandalize por saber que existe pastor casado com uma mulher e tem mais uma outra na casa. Ou seja, tem 2 mulheres. Muitas das vezes aquela mulher lá, a babá que está lá, muitas das vezes é a sua segunda esposa. Eu não quero que você se escandalize com isso. Eu não quero que você se escandalize por saber que existe pastor traficante. Muito pelo contrário, eu quero que você acorde e saia desse meio nojento, esse meio diabólico, e procure um lugar sério, que preze pela palavra de Deus, que preze pela convivência entre os irmãos, porque tão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A palavra de Deus diz isso. Amigos, amigas, é momento de retornarmos ao início, voltar ao início do primeiro amor, e procurar um lugar sério. Esses caras que aparecem na televisão dizendo: Jesus está aqui, olha, você vai vir, a sua vida vai transformar. Se a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Esses são os falsos profetas. Cuidado, abre os teus olhos. Cristo está voltando uma hora. E queira você ou não, todos nós, seja você pastor, bispo, apóstolo, reverendo, papa, obreiro, jovem evangelista, pessoa normal, ateu, seja quem for, um dia todos nós vamos estar diante do Todo-Poderoso. Ele nos julgará. E eu te pergunto, o que ele falará para você? O que ele verá em você? Um seguidor de um falso profeta e um falso Cristo? Ou alguém que foi chamado pelo Espírito Santo, começou a ler a palavra de Deus, entendeu que eles são falsos profetas e passou a procurar o caminho verdadeiro? O caminho verdadeiro é Jesus, amigos. Não é a igreja A, nem B, nem C. É Jesus Cristo. E Ele quer transformar a sua vida. Ele te chama para uma nova história. Que Deus abençoe a sua vida.
Eu espero que vocês acordem. E eu gostaria que você mandasse esse vídeo para alguém, tá? Manda para alguém que está nesse meio perdido. Que Deus te abençoe, meus irmãos. E eu oro para que vocês despertem. Eu oro para que vocês mudem e comecem a escrever uma nova história na sua vida. Deus abençoe.